Viu só, Márcio? Show, show. Bom, gente, nós falamos nas nossas 2 aulas anteriores que sucessão causa mortes é transmissão. Sucessão causa mortes é a transmissão de um patrimônio em razão da morte de seu titular. E nós também falamos que essa transmissão ela será feita aos herdeiros por meio da sucessão legítima e aos legatários por meio da sucessão testamentária. Aí, quando a gente sabe quem são os sucessores, né, quem são os herdeiros, quem são os legatários, é muito mais fácil da gente passar esse patrimônio para eles. Basta que a gente faça a instauração de um processo de inventário e, nesse inventário, a gente dê a partilha dos bens para os herdeiros. E quando a pessoa vem a óbito e não deixa herdeiros ou legatários conhecidos, como é que a gente faz? Antes de eu falar especificamente disso para vocês, vamos relembrar também uma coisa que eu já falei. Considerando essas 2 espécies de sucessão, legítima e testamentária, qual delas é a regra? Legítima. Legítima. A sucessão legítima ela é a regra, porque a testamentária ela pressupõe um testamento e, consequentemente, uma declaração de vontade para a disposição patrimonial. E o legislador ele não pode presumir qual é a nossa vontade. Então, a sucessão testamentária ela só vai acontecer se houver testamento. Não havendo testamento, sendo ele julgado nulo ou caducando, subsistirá a sucessão legítima. Assim dispõe o Código Civil. Então, a sucessão legítima ela é a regra. Agora, imaginem que uma pessoa não deixou testamento, aí a gente pensa, né? Vai vigorar só a sucessão legítima, mas ela também não deixou herdeiros notoriamente conhecidos. Ou porque não se sabe da existência do paradeiro deles, ou porque todos já morreram, ou nem chegaram a nascer. Ele é o último dentro daquela instituição familiar. Neste caso, gente, quando uma pessoa vem a óbito sem deixar testamento, nem cônjuge sobrevivente ou companheiro, ou nenhum parente para sucedê-lo, nós estamos diante de uma herança sem titular, porque nós não temos para quem transmitir essa herança. E essa herança sem titular é chamada de herança jacente. Tá? O professor Rodrigo da Cunha, que a gente já trabalhou bastante com o livro dele no semestre passado, né? Ele fala que a herança jacente é uma nomenclatura conferida ao conjunto de bens e direitos deixados por uma pessoa sem deixar um herdeiro conhecido, e aí, aberta a sucessão, a gente não consegue localizar quem deverá receber essa herança. E, portanto, ela é jacente, ou seja, jaz sem dono. Eu achei super interessante essa analogia que ele fez. Uma herança jacente é aquela que jaz sem dono. Nessa situação, gente, a herança jacente está submetida a um procedimento previsto nos artigos 1819 e seguintes do nosso Código. Eu vou passar para vocês exatamente como que ocorre até que essa herança deixe de existir e seja incorporada ao patrimônio de alguém, de alguma forma. Então, como é que acontece? Toda vez que uma pessoa vem a óbito sem deixar testamento, nem herdeiro conhecido, o que a gente vai fazer? Nós vamos nomear um curador. Aqui, a herança ela é chamada de jacente. O que o curador vai fazer? O que vocês acham que um curador faz? Avaliar e quantificar quanto patrimônio a pessoa tinha. Não só. Os bens, depois de arrecadados, Gabriel, eles ficarão sob a guarda e administração do curador. O curador é quem vai cuidar desses bens. Ou e quando dá frutos? Oi? E quando dá frutos? Os frutos vão ficar, herança, por enquanto, guardadinhos. O curador não vai usufruir, até porque a gente não tem quem possa usufruir agora, né? Tudo isso que vai acontecer vai ficar esperando que alguém apareça. Então, o papel do curador é justamente esse. Vai ser nomeado para zelar por esses bens, guardar esses bens, enquanto não aparece alguém para recebê-lo, certo? E aí,
Em seguida, esse curador vai atuar conforme o 1819. Ô, Márcio, você consegue ler ele aí para nós? Tá aberto aqui também, professor, qualquer coisa. Você pode ler, então, por favor? Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Isso aí. Então, olha só, o artigo 1819, ele já aponta para nós qual que é o conceito de herança jacente, que é aquela herança sem dono, já fala para nós que, a partir do momento em que uma pessoa vem a óbito e a gente não conhece os sucessores, os bens vão ser arrecadados, e aqui a gente não consegue pensar no sentido literal, né? Arrecadar os bens significa arrolar esses bens para que o curador venha a administrar, tá? E qual é o objetivo da herança jacente, gente? Pelo 1819, entregar o patrimônio para um sucessor, que vai ser habilitado nesse procedimento, ou tornar essa herança vacante. Opa! Então, aqui eu já tenho uma informação importante. Quando alguém vem a óbito sem deixar testamento, nem herdeiros notoriamente conhecidos, primeiro ela é jacente, para depois se tornar vacante. Tá? Aqui a gente tem duas fases, a da herança jacente e a da herança vacante. Beleza? E aí, então, arrecadados os bens, nomeado um curador, nós vamos expedir editais, tá? Na forma da lei. E a função desses editais, a intenção desses editais é garantir publicidade para aquela sucessão. É virar para um possível sucessor e falar assim: oi, vem cá, gente. Eu tô vendo a mensagem do Arthur aqui, depois eu pergunto. Oi, vem cá, gente. O fulano de tal faleceu. E aí? Tem alguém aí que pode ser herdeiro dele? Porque se tiver, habilite-se, por favor. Então, esses editais, eles vão ser expedidos. E aí, gente, passado um ano da publicação do primeiro edital, se não aparecer nenhum herdeiro, nós vamos declarar que essa herança, ela é vacante. Antes da gente fazer a leitura, Arthur, como assim? Aprende a falar boa noite em inglês. Não, professora, é aquela mensagem inicial lá da gravação. É brincadeira. Ah, ela sempre fala, no começo e no final, na hora que você coloca para parar, ela fala também. Professora, quando você fala em publicação... Pode falar. Quando você fala em publicação e edital, não é todo mundo que tem acesso também ao edital, você lê diário oficial. Eu não. Nem eu! Então, é meio assim... É uma coisa que ela é meio inacessível, assim. Caiu um pouco em desuso, né? Eu não conheço ninguém que fala assim, peraí que eu vou ali ler um edital. Deixa eu ver o que tem no edital. Não, né? É meio difícil isso. Para falar a verdade, gente, são poucas as pessoas que acessam de manhã um edital ou que abrem um jornal, que assinam um jornal. São poucas as pessoas, né? Mas aí, vamos começar a olhar, quem sabe a gente não vira herdeiro. E aí passou um ano, ninguém se habilitou. Né? Como é que é? O jornal você consegue ler? Jornal eu leio na parte de manhã, entendeu? Mas você assina, professora, por exemplo? Não. Porque são poucas as pessoas que assinam. Agora a gente lê uma notícia que precisa na internet, né? Você acessa um determinado site, aí dificulta realmente o acesso. Professora, oi. Mas quando ele é nomeado curador, ele não tem esse papel, né? Então ele não precisa procurar ninguém. Ele só avalia os bens. Ele vai só cuidar dos bens. Tá? Porque vai ser um desconhecido, no caso. Márcio, você ia falar alguma coisa? Eu ia te perguntar o seguinte: passou um ano, foi lançado no edital, ninguém se habilitou, aí declarou a vacância. Isso. Mas aí, daí 2 anos,
apareceu um herdeiro. E daí, prescreveu? Já era? Depende. Vamos lá. Antes de eu fazer essa leitura, deixa eu só passar para a Magali. Ô, Magali, se para você não estiver aparecendo material no sistema, eu te encaminho, tá? No WhatsApp. Daqui a pouquinho eu já te mando aí, tá bom? Você me fala, já tem 2 aulas postadas, então se não tiver, eu posto as 2 para você no WhatsApp, tá? Então vamos lá, Márcia, seu pedido é uma ordem. Artigo 1820 do Código Civil, primeiro. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Mas não é só. Olha aqui. Eu vou passar lá para baixo para conseguir tirar a sua dúvida primeiro, tá? Uma vez que essa herança ela é declarada vacante, os chamados parentes na linha colateral são excluídos da sucessão. Declarou a vacância, pronto, excluiu o colateral. Vamos relembrar quem são os parentes na linha colateral, que vocês viram comigo no semestre passado? Os parentes em linha reta são os descendentes e os ascendentes. Os outros são os colaterais. Então, são parentes na linha colateral. Irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinhos netos e tios-avós. Essas 6 pessoas, a partir do momento em que a herança ela é declarada vacante, elas perdem o direito à sucessão. Eles são excluídos da sucessão. Mas os parentes em linha reta, assim como o cônjuge e o companheiro, eles têm um benefício, Márcio. Eles têm um prazo de 5 anos para dar início à petição de herança. Petição de herança significa pedir a herança, tá? Petição, pedir. Se habilitar, né? Se habilitar como herdeiro. Exato. Para fazer o pedido de herança. Só que, atenção, são 5 anos contados da abertura da sucessão. Passou? Passou. Agora, o filho do Mussum que apareceu aí recentemente, já era. Deu ruim. No caso do filho do Mussum, especificamente, engraçado, eu recebi essa pergunta hoje de uma aluna. Do filho do Mussum, especificamente, a situação que a gente tem é não de uma herança jacente e vacante, porque ele tinha outros herdeiros. Então, aqui a gente vai aplicar outra regra. A herança, ela Mas já foi feita formal de partilha e tudo? Tudo, A herança ela vai ser distribuída normalmente entre os herdeiros conhecidos, aí surge um herdeiro fora, né, do casamento, ou um herdeiro que não tinha a paternidade reconhecida ainda, ele vai ter que fazer também uma petição de herança, mas aí ele vai entrar em outros critérios, ele vai ter que observar o prazo de 10 anos contados da abertura da sucessão abre-se com a morte, relembrem isso. Então, o caso dele é diferente. No caso dele, a gente não fala em uma herança jacente e vacante. Sim, mas ele vai ter direito... Não sei se eu estou passando o carro na frente dos bois, se tiver, me desculpa. Ele vai ter direito. Vai ter que repartir, fazer o novo formal de partilha? Vai ter que anular tudo que foi feito e fazer tudo de novo. Tudo bem, mas o cara pegou a parte dele lá e torrou ela toda. Ele está quebrado, não tem nada. E aí? Ganhou, mas não levou. Ok, fechou. Qual que é a questão, Márcio? Primeiro a gente tem que ver se ele fez o pedido, né, dentro desse prazo prescricional de 10 anos, que eu não sei, eu te confesso que eu não estou sabendo detalhes do caso. Se ele tiver providenciado isso em até 10 anos contados da abertura da sucessão, aí sim, ele pode fazer o pedido dele de reconhecimento como herdeiro para repartilhar o negócio. Mas se tiver passado esse prazo de 10 anos, ele não pode. Então, é isso que a gente tem que olhar. Se está dentro do prazo prescricional ou não. Depois eu vou até pesquisar para saber como é que está esse caso. Ainda está dentro do prazo. Então, se não tiver passado 10 anos desde a abertura da sucessão, se ele tiver providenciado isso antes, né? Ele vai poder, sim, cancelar tudo que foi feito e repartilhar esses bens. E assim... Só para finalizar, a última pergunta, prometo. Tá. Imagino que eram 4 herdeiros até então, reconhecidos, e o formal de partilha foi feito entre os 4. 2 deles torraram tudo. Não, calma, vamos deixar para falar isso na aula de petição de herança, calma, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui.
Tá, tudo bem. Tá bom? Tem muita coisa para eu te contar disso. Tem muitas situações que a gente pode anular um negócio ou não. Aí eu vou te passar isso mais para frente, tá? Tá bem. Então tá. Então é isso que acontece, gente. Quando é declarada a vacância, os herdeiros colaterais, eles perdem imediatamente o direito. Já os parentes em linha reta e também o cônjuge de companheiro, eles têm esse prazo de 5 anos contado da abertura da sucessão para dar início à petição de herança. E aí, lembrando, a sucessão abre-se com a morte. Então, eles têm 5 anos contados da morte, ok? E aí, findo esse prazo, caso ninguém apareça, né? Os bens, depois de arrecadados, publicado edital, declarada a vacância, eles vão ser incorporados pelo município ou pelo Distrito Federal, se estiver localizado nessa circunscrição. No caso de território, quem vai receber esses bens é a União, beleza? Isso está previsto lá no artigo 1822, que prevê a declaração da vacância não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a sucessão de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Renata, e o que acontece se ninguém aparece como sucessor, mas aparece um credor? E aí? Nesse caso, gente, nós vamos aplicar o artigo 1821, que prevê que eventuais credores do falecido não vão ficar prejudicados, porque eles podem pedir o pagamento das dívidas no processo do inventário, ainda que não tenha aparecido, por enquanto, né, nenhum herdeiro, nenhum sucessor. Mas reforço, a herança responde pelas dívidas do falecido nos limites de suas forças, tá? Então, se a herança ela é muito menor do que o valor da dívida, só uma parte dessa dívida é que vai ser paga, beleza? Até aqui, como que ocorre esse procedimento de, primeiro, herança jacente, nomeia curador, publica edital, herança vacante? Vocês conseguiram entender? Sim. Beleza. Conseguiu também, Sim, Marcos? legal, professora, legal. Beleza. Marcos, conseguiu entender? Sim. Beleza. Bom, agora vamos pensar numa outra situação. Imagina que uma pessoa ela vem a óbito e ela deixa herdeiros notoriamente conhecidos. Aí vocês pensam, muito fácil então, só repartir para esses herdeiros. Mas aí eu conto um detalhe para vocês. E se esses herdeiros conhecidos decidirem renunciar à herança? Renato, mas por que eles fariam isso? Não sei. Se eles resolverem fazer. Se todos eles renunciarem, vocês concordam que não vai ter ninguém mais para receber esse patrimônio? Porque o parentesco ele vai só até 4º grau na linha colateral. Então, são parentes, os descendentes e os ascendentes, e os irmãos, os tios e sobrinhos, os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. Né? O parentesco ele vai só até o 4º grau na linha colateral. Dali em diante não é nem parente mais. Não existe essa ideia de meu primo de 2º grau, meu primo de 3º grau. Não existe, tá? A gente viu isso no mês passado. Então, se dentro dessa concepção de que o parentesco ele vai até o 4º grau na linha colateral, se todos os parentes renunciam à herança, o que acontece? A gente entra numa situação em que, de novo, não temos sucessores. Ainda que eles sejam conhecidos, eles renunciaram, então nós não temos para quem entregar aquele patrimônio. E aí, de acordo com o artigo 1823 do Código Civil, gente, quando todos chamados a suceder renunciarem à herança, essa será, desde logo, declarada vacante. Por que ela vai ser, desde logo, declarada vacante e não jacente e depois vacante? Já sabe que não tem. Pronto. Recusou, recusou. É isso aí.
O Gabriel falou certo. Recusou. Eu não preciso de fazer um processo para, primeiro, declarar, ela já sente, publicar edital, esperar o pessoal aparecer. Não, eles já existem, mas eles usaram na faculdade de renunciar. E renunciar. Então, se todos renunciarem, ela será desde logo declarada vacante. Vamos falar um outro exemplo bom. Imaginem que todos os herdeiros resolveram atentar contra a vida do autor da herança, porque sabiam que seriam herdeiros. Que quando eu falo com vocês assim, uma pessoa que atentou contra a vida do sucessor, quem vocês lembram, gente? Eu lembro de algo mais recente agora. Elise Matsunaga tem aquela lá... Von Richthofen. Como é que chama? Aquela... Von Richthofen. Vamos citar o exemplo dela? Quando ela, logo que tinha sido noticiado o crime, né, e pouco tempo depois da prisão dela, ela apareceu no Fantástico e falou o seguinte: não foi por dinheiro. Aí o repórter falou, não? Aí ela falou, não, eu não quero dinheiro. Eu tanto não quero dinheiro que eu renunciei à herança. Ela não renunciou. Ela foi excluída da sucessão porque ela foi considerada indigna. Nesse caso da Suzane, especificamente, o irmão dela, representado pelo tio, ajuizou uma ação chamada Ação Declaratória de Indignidade. E nessa ação, ele alegou que a Suzane atentou contra a vida dos pais e conseguiu, né, matá-los, exterminá-los, e por isso ela era indigna de receber o patrimônio. E aí o irmão passa a ser o único herdeiro vivo. Porque a Suzane, quando ela é excluída da sucessão, é como se ela fosse considerada morta. Então, ela não existe dentro daquela sucessão para receber esse patrimônio. O irmão dela, neste caso, recebeu o patrimônio todo sozinho. Agora, imaginem que a Suzane, o irmão e todos os parentes que poderiam receber estivessem envolvidos nisso e fossem todos indignos. O que aconteceria neste caso? Seriam todos considerados indignos. Todos considerados indignos, herança vacante do mesmo jeito. Isso mesmo, herança vacante. Oi. Professor, quando você fala todos, é todos da linha sucessória, né? Exato, todos da linha sucessória. E se houvesse um testamento? Se houvesse um testamento, e aí a gente tem que perguntar, né? O testamento, o legatário, ele cometeu o crime também? Porque se ele cometeu, aí efetivamente a herança ela vai ser inteira vacante. Agora, se ele não tiver cometido, ele recebe a parte dele, o restante que iria para a sucessão legítima, a gente não teria para quem entregar. Ô, professor. Oi. O Ministério Público é legitimado para entrar com esse tipo de ação? Sim, senhor. Isso é uma coisa recente. Antes, o Ministério Público não tinha legitimidade para o ajuizamento de ação declaratória de indignidade. Aí, teve um caso, a gente vai até trabalhar com ele na aula que formos falar sobre isso, que é o caso do Gil Rugai. Não sei se vocês se lembram, mas é o caso de um jovem de São Paulo que ele trabalhava na produtora do pai dele, era uma produtora do pai dele e da madrasta. E aí a madrasta... Esquizofrênico, né? Eu não sei se ele era esquizofrênico. Foi declarado esquizofrênico. Ah, foi? Foi. Não fiquei sabendo disso. Aí a madrasta descobriu que ele estava desviando dinheiro, que estava falsificando a assinatura dela em alguns cheques, e aí ele foi, tipo, expulso da empresa, ele abre a própria empresa concorrendo com o pai no mercado, e depois o pai e a madrasta são assassinados dentro de casa com um tiro. No caso, ele foi acusado como autor do crime, inclusive a porta da casa foi arrombada com um chute e na mesma época ele estava com o pé machucado, então alguns elementos indicaram que seria ele o autor do crime, mas ele até hoje nega ter sido o autor do crime. Só que na época o Ministério Público não tinha legitimidade para ajuizar
essa ação declaratória, então o irmão dele, que era a pessoa que tinha legitimidade, acredita na inocência dele, não pediu a exclusão do irmão por indignidade, então, e passou o prazo, porque o prazo ele é relativamente pequeno, é um prazo de 4 anos contados da abertura da sucessão para requerer a indignidade. Professora, mas nesse caso aí, ele não precisa estar em trânsito julgado, só precisa estar aberto o processo para se tornar indigno? Aqui a gente está falando de uma análise diferente da penal, tá? É claro que uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ela é inequívoca. Agora, pode ser que o processo ele demore muito. O que a gente tem que observar é, temos um prazo prescricional para declarar indignidade. Então, olha, já tem alguma suspeita, nem que o seu juiz peça suspensão, tá? Mas você precisa aguardar. Você precisa observar o prazo para dar início à petição de herança. A expulsão por indignidade. Eu acho que eu cortei o Gleidson e eu queria pedir desculpa para ele. Não, mas cortou não. Aqui, mas só para dar a informação que você falou, eu fiquei curioso e fui pesquisar. O Gil Rugai não é esquizofrênico, não. Porque se fosse esquizofrênico, ele seria... Não, se ele fosse, ele seria inimputável. Ele está preso num presídio comum, então ele não é esquizofrênico, não. Ah, porque eu tinha lido que ele tinha sido declarado inimputável, exatamente pela esquizofrenia. Pode ter sido até um álibi, né? Um álibi da defesa, né? Tentar colocar ele como inimputável, mas não conseguiu, não. Inclusive, a prisão dele foi ratificada pela STF. STJ. Então é isso. Ok. Obrigado. E ele segue preso, né? E está preso no presídio Tremembé. E aí, então, gente, em resumo, né? Se todo mundo renunciar ou se todo mundo for declarado indigno, a gente não tem sucessores para receber o patrimônio. Aí, só repetindo, quando eu digo todo mundo, eu estou falando efetivamente dos sucessores. Nessas duas situações, a herança também será declarada vacante. E como vacante, quem é que recebe? O município ou o Distrito Federal, depende de onde estão situados os bens, né? Ou ainda a União, quando em território federal. Beleza? Professora, só a título de curiosidade, você conhece alguma situação de renúncia de todos os sucessores legítimos? Não, de todos não. De todos não, nunca vi. Eu achei que você me falasse, conhece alguma situação de renúncia? Conheço. Agora, de todos os herdeiros, eu não conheço. Ah, gente, patrimônio nunca é demais, né? Cá pra nós. Jamais, né? Nunca, né? Eu já tive, por exemplo, um caso lá no escritório em que o falecido ele estava deixando um imóvel só, que era o imóvel que uma filha morava. Todos os outros filhos estavam muito bem financeiramente e essa filha é a que cuidou do pai e tal, e eles combinaram de todo mundo renunciar para que só ela pudesse receber. Isso é uma situação que acontece. Agora, todo mundo renunciar, eu nunca vi, não. Professor, inclusive ontem eu estive num amigo e ele me contou uma situação muito hilária, mas eu não vou comentar aqui porque ela é meia longa. Depois eu vou te passar e queria que você me desse uma ideia, tá? Combinado. Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente continua falando sobre a herança e a administração, tá bom? Tá ótimo, legal. E aí eu já vou parar essa aula, salvo, posto no YouTube e disponibilizo também no Sistema Faculdade, viu? Valeu.